TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Nós já tivemos uma diretoria, uma gestão, sobretudo nas questões administrativas, jurídicas, né, para que a gente possa colocar o plano, né, em ação. Então, nós tivemos já o momento logo lá no início, né, da adequação do plano dentro do Ministério da Cultura. Já apresentamos o nosso plano, justamente considerando o aspecto da legalidade para que a gente pudesse fazer uso ao recurso. O nosso foi aprovado, nem todos os municípios tiveram aprovação, e aí a gente estava aguardando a disponibilização do recurso nas contas. O valor foi repassado para a nossa conta, a conta do município, e daí a gente só estava aguardando, a gente teve conversando com o rapaz que é responsável por essa parte de convênios do governo federal, que é Eduardo, que orienta a prefeitura, então para entender que não é só o recurso ter sido posto na conta e a gente já tem que distribuir, não. Existe um processo e um deles é esse momento da escuta, tá? E antes disso, a gente só poderia fazer essa escuta depois que houvesse autorização pelo próprio Ministério, para que a gente pudesse fazer essa orientação e esse diálogo, essa escuta com vocês. Acho que vocês têm ouvido a parte do Estado, não tem nada a ver com o Estado, o recurso é federal e diretamente com o município. Então, assim, para que não haja comparações, acho que se fôssemos fazer, fomos muito mais felizes na execução do ano passado do que o próprio Estado, né? A gente executou bem antes, a gente fez a distribuição dos valores bem antes, o Estado tem que fazer agora. Com muita dificuldade, no que diz respeito até mesmo no que a gente ouviu. A cada momento havia uma mudança de ação, e nós não. Nós tivemos o diálogo com vocês, terminamos e executamos. Estamos nesse momento, que não estão todos aqui, mas a gente vai combinar uma reunião independente da presença de Cecília com o audiovisual, questão da programação, da entrega. E aí, diante de algumas pessoas que nos procuraram, tá, para a gente entender o quanto a gente também ouve, analisa, filtra, busca as questões de como a gente pode ajudar, compreende, que aí é um detalhe, e algumas pessoas que ainda não executaram o projeto que foi distribuído no recurso para o audiovisual. E aí a gente precisa compreender que a gente precisa ter um momento com o pessoal audiovisual para a programação da execução, tendo em vista que naquela assinatura de vocês, de confirmação da eleição e tudo mais, a gente colocou o mês de junho para a finalização. E aí a gente não fez a programação, porque um e outro chegavam e diziam, ainda não está pronto, a gente ainda não conseguiu executar. Bom, mas a gente, chegando esse recurso aqui, eu disse assim, se agora a gente precisa chamar todos eles e fazer a programação da execução do audiovisual. Diante disso, nós temos que ter um funcionamento responsável quanto à entrega. E quando falo isso, a gente assinou um contrato, né, no qual a gente dizia que era até junho, mas a gente ouviu algumas pessoas que disseram que até junho achavam que não tinha condições de entregar. Bom, então aí a gente precisa, como conversei com Cecília, dar esse retorno para a equipe, porém não de forma tão estendida. Porque o que foi prorrogado foi a entrega do recurso. Até 31 de dezembro, a prestação de contas. Não as
organização de entrega, porém também firmada, para que depois ninguém diga assim, deixou solto e não houve execução, porque tem que haver a prestação de contas da entrega do audiovisual. Todas as demais áreas que já fizeram suas entregas, não tem uma pendência. A única pendência mesmo é de como prestar contas. Né? E aí, o que eu queria saber, se chegando mais cedo, eu vou marcar o horário de 5 horas, justamente para ir dando algumas dúvidas e a medida que for chegando o pessoal, a gente poder fazer essa parte da escuta. Né? Então, não sei como é que vai estar a disponibilidade de vocês depois da parte aqui para essa condição da prestação de contas. Por isso que eu não me preocupei tanto de chegar tão cedo. Eu estava em Belém, a gente está em medicina, e aí estou na arrumação, sim. Aí estamos nessa e virou de 2 meses fora do foco aqui. Então, mas não esquecendo dos compromissos das ações que devem ser tratadas. Então, com relação a esse outro momento, eu acho que a gente deve marcar nessas 2 semanas essa reunião para a gente fazer um calendário de entrega. Tá? E aí a gente vai chamar o pessoal. Ok, Cecília? E aí, essa combinação com a Cecília, porque deu certo. E a gente tem o menor problema possível para esse momento do plano, né, a Política Nacional do Plano de Fomento à Cultura, da mesma forma que foi o Paulo Gustavo, que era de fortalecer as ações culturais que tiveram problemas, tiveram baixas, tiveram uma situação preocupada no período da pandemia. Então, a Lei Paulo Gustavo veio para ajudar os fazedores de cultura, os produtores, acompanhando mais de perto conosco com relação a algumas ações no que diz respeito à lei hoje da cultura de floresta, está na Câmara. Vamos depois disso dar uma conversadazinha, né, porque a gente precisa também, junto à Câmara, não tornar isso daqui como problema a ser executado, mas a gente precisa que a Câmara também acelere na autorização para que a gente possa garantir o fomento, né, a distribuição diante do planejamento, a soltar os editais, porque a gente só vai poder fazer isso após a aprovação do recurso, né, na lei orçamentária do município. O recurso está na prefeitura, mas ele só pode ser utilizado, executado, quando autorizado pela Câmara. E esse processo, do mesmo jeito que o recurso, estamos na Câmara com a lei da cultura que cria o nosso fundo, tá? Lá. Então, essa é uma condição que a gente precisa fortalecer. A gente já tem feito da parte que outros municípios não têm, e isso a gente tem Cecília como uma pessoa que já tem dentro da cultura uma história que vocês todos conhecem, e hoje está aqui para nos dar esse suporte. Agradeço a Yane por nos ajudar a estar aqui conosco, no dia de sábado, né? Mas todo dia Cecília tinha disponível para estar aqui conosco, porque está aqui, Marciano, eu imprimi a lista. Então é isso. Eu agradeço por aceitar nosso convite novamente e caminhar nessa orientação aqui, trazer essas informações, ouvir a sociedade civil, ouvir os fazedores de cultura, né, e que a gente possa fortalecer diante de um ensaio desses últimos 2 anos que a gente fez com a Lei Paulo Gustavo, que é a lei no final, logo na gestão, no início da gestão de Lobó, que a gente deu direcionamento e fez ainda uma atividade com recursos que ali estava, a gente conseguiu
fomentar, né, uma saída de uma pandemia, aí a produção cultural. Mas hoje ela é chamada de PENAB. O P de política, o N de nacional e o A de B auditante. Então é a Política Nacional Auditante. E aí eu vou dizer porque ela é uma política nacional e porque a gente deve observar as nuances dela durante o período de execução, que não é mais a mesma função que tiveram nas leis emergenciais que foram auditantes em 2020 e a qual o Estado que o município conseguiu adequar no ano passado. Uma mobilização da sociedade civil através dos artistas e fazedores da cultura de todos os estados, né, para poder oportunizar a implementação daquela lei emergencial. Certo? A diferença da lei Aldir Blanc, que hoje é PENAB, é que ela se tornou uma política. Então, toda a legislação que a gente tem hoje para a PENAB, ela vale durante 5 anos. Lógico, pode ter aí um decreto, uma portaria, uma normativa, né? Porque a gente vai trabalhar um caminho de amadurecimento e fortalecimento dessas políticas. E essa forma vai ser contínua, né? A gente chama de uma lei perene, que é durante a aplicação de recursos durante 5 anos. Então, gente, no ano que vem não vai ter outro embate para saber se vai ter uma política para o futuro. Essa política ela já está assegurada para 5 anos. Que a gente vai ver que a legislação pede, ela muitas vezes ela não está só voltada para um grupo específico dentro de uma aldeia indígena, para um grupo específico dentro de uma comunidade quilombola, mas que essa divisão de recursos, esse acesso e a pessoa que se autoafirma como agente cultural comprova essa atuação, qualquer pessoa pode participar, certo? Vou falar antes dos objetivos da PENAB, eu tenho todo o tempo do mundo e a gente espera que vai ser muito legal. Antes de entrar no que a gente vai fazer hoje, eu quero falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc. E assim, queria dizer que vocês não durmam, que vocês prestem atenção, de verdade, porque a gente teve muita dificuldade na entrega do projeto de vocês, certo? Muita gente acha que é artista, aí manda uma foto com ele cantando. Mas se eu pegar o microfone aqui e mudar esse espaço e chegar aqui perto de um outro cantor, eu posso pegar aquela foto e dizer que eu fiz um dueto com um cantor de floresta. E aí eu vou lá, boto embaixo, isso foi em 2000 não, isso foi hoje. Aí o edital vai pedir pelo menos 6 meses, 1 ano de comprovação. Aí eu vou lá e escrevo embaixo que isso aqui foi há 1 ano atrás. Então, por que a gente pediu as comprovações? Para que ninguém que realmente atua na cultura do município ficasse para trás, porque aí ia chegar qualquer aventureiro e ia mandar qualquer comprovação para receber o recurso. A outra coisa que eu queria falar sobre a lei Paulo Gustavo é que, por mais que a gente falou, incentivou, mostrou que era obrigação da legislação, vocês não atenderam, em sua maioria, a acessibilidade ao produto audiovisual. Estou falando isso porque, como a Ana já falou
que existe uma possibilidade de prorrogação aqui, e aí é uma situação de vocês, uma gestão, não tem problema algum. Observe que as entregas dos projetos selecionados no audiovisual é o produto, é o filme, é a tela que precisa ter a autodescrição. Pessoas mandaram dizendo que ia fazer um videoclipe, um documentário, e a acessibilidade ia ser arquitetônica, de rampa. Aí na prática, como é que eu vou meter uma rampa aqui? O cadeirante vai entrar aqui? Então assim, eu estou falando com toda a humildade, com toda a dinâmica para que vocês entendam que quando a gente falar de acessibilidade, e a legislação também traz acessibilidade e ainda traz uma atenção especial para medidas afirmativas, ela precisa ser levada em consideração. Porque a assessoria técnica ela não pode se comprometer com um projeto que não está atendendo à legislação. Porque, naturalmente, a gente vai estar prestando o pior serviço para vocês e para o município. Porque se a gente não consegue mandar uma prestação de conta com os produtos linkados com as exigências da legislação, aquela prestação de contas não vai ser aprovada e vocês não vão conseguir garantir a sequência do recurso. Certo? Olha, eu vou ser muito sincera, tá? Eu vou ser sincera porque eu sou, e é um cuidado que a gente tem que ter mutualmente. Teve um município, não foi esse, jamais, que tinha na sua lista uma quantidade de oportunidades de 20 projetos no audiovisual na categoria curta-metragem. Uma pessoa escreveu praticamente o mesmo projeto, a mesma etapa de ação, e essa pessoa estava em fase, na função mais importante do projeto, recebendo melhores cartilhas. Então, esses projetos foram de Maracatu, de Cirandas, e assim, a gente percebe que não ocorreu uma fruição e a participação ao protagonismo de outros artistas envolvidos nessas equipes. Certo? A gente já tinha observado isso. Eu participo de algumas conferências, tem as setoriais também, Pernambuco, Rio Grande do Sul. A semana passada também teve uma reunião com a ministra, com esses grupos, né? Que a gente chamava de. Eram as comitivas, e tem também outro grupo que provavelmente vai ser incluído. Mas tinha as comitivas da qual Gustavo eleito, com cada município. Mas agora, na legislação, a medida de desconcentração do recurso, ela é muito mais efetiva. E agora a gente vai ter condições, a partir da legislação, de entender que essas propostas, elas precisam agregar a cadeia produtiva cultural do município. Não é a mesma equipe sendo um produtor, aí na outra esse produtor é o roteirista, aí no outro projeto esse roteirista entende. Então, essa é uma das nuances que vão estar nos critérios de seleção. E a gente vai ver tudo isso aqui. Certo? Sobre os projetos da Paulo Gustavo, eu queria dizer a vocês que os projetos os valores foram repassados ainda em dezembro, Dezembro, a primeira etapa, a gente fechou tudo antes do dia 20.
Aí já que sobrou, a gente abriu em janeiro, um edital, né, para quem qualificou. E o período do carnaval até 29, mas não foi 29 de fevereiro não, antes de 29 a gente já tinha entregue a todos os demais, as demais áreas, como blocos, como tudo a gente entregou, até fevereiro da sociedade. Então o audiovisual já foi primeiro de dezembro. No audiovisual não foi nenhum, a gente foi tudo em dezembro. Foi tudo em dezembro. Não ficou nenhum audiovisual em só foi o clipe que sobrou, não foi nem sobra, foi um rendimento. Houve um rendimento e aí a gente conversou com a contabilidade, porque assim, mesmo que um recurso que foi repassado pelo governo federal para o município tenha sido um valor em agosto, mas houve um rendimento significativo. Vocês lembram que a gente disse que era coisa de mais de 10 mil reais? Dava condição para a gente, mais outras pessoas, dar oportunidade. Né? Então, a gente conversou com a contabilidade e já no final de dezembro já houve a adequação orçamentária para quando chegasse em janeiro, né, esse recurso pudesse ser utilizado, considerando mais ainda que houve a prorrogação do uso do recurso até 31 de dezembro de 2024. Então, hoje a gente não tem nada. Assim, se tiver, gente, alguma coisa assim, em torno de R$700 ou coisa parecida, sabe? De uma e da outra para a gente poder. Mas assim, uma sobra como essa, para a gente abrir um negócio de R$700, isso aí vai dar trabalho para a gente, é melhor a gente ver se a gente devolve, né? Então, mas no que a gente pôde, de toda forma, assim, do valor, conseguir agregar e conseguir oportunizar mais gente, a gente fez. Não permita, isso é uma questão de encaminhamento, porque a gente está esperando desde 5 horas da tarde, então vai ser 7 horas da noite. Aí eu preferia que a gente pudesse concentrar o seguinte: você fizesse a exposição sobre a plenária e marcasse um dia para a gente debater essa questão da reforma do Estado, quer dizer, a questão de prestação de conta, de orientações, porque com certeza já tem várias pessoas aqui com fome. A hora do jantar já está chegando, aí, entendeu? Eu sei que você deve ter todas as suas razões, mas não é justo para a gente ficar 5 horas da tarde esperando até 7 da noite, ainda está no início da apresentação. Eu entendo a sua dinâmica, mas o que eu estou falando vai fluir muito mais quando a apresentação for encaminhada. Eu peço a você a licença para que eu conclua para começar. Vamos tocando para ver Tá se bom? a gente... Então, gente, vocês discutam com o município, como vocês já sinalizaram, essa prorrogação desse documentário, mas mesmo, vocês receberam em dezembro. O prazo é até final de junho, certo? Aí agora vocês já têm uma lei que vai ser executada agora. Então, esse recurso já vai chegar de novo agora, e vocês vão trabalhar projetos de fomento. Certo? Então, se o município sempre vai ficar prorrogando, porque as pessoas não deram prioridade na execução desse material, não é ruim para o município não, porque o município, ele realmente vai ter que ter um limite, porque ele precisa prestar conta da atual do Estado até o final desse ano, certo? E ele precisa de ter um tempo para sistematizar as informações, observar os conteúdos que foram entregues, né? Porque se aqueles conteúdos que foram entregues sem acessibilidade, sem as condições necessárias do regramento geral, aquelas pessoas que não atenderem esses critérios serão indicados no relatório e o município não vai poder mais fazer nada, né? E aí as implicâncias disso, de outras participações, isso quem vai depois determinar é o Ministério, certo? É interessante que Cecília diga isso, fale isso, viu, Olivana? Porque assim, a gente teve complicação quando a gente submeteu a Lei Paulo Gustavo, por conta da prestação de conta da Lei Alto que a anterior, que era de 2019, se não me engano. Então, a gente, 2019 para a execução de 2020. Não, 2019. Não, 2019. Porque ela foi na pandemia. Eu sei, ela teve 2019. Não, 2020, porque a pandemia só foi em 2020. 2020 e 2021.
Então, essa dali, ela teve entrave. Por quê? Por conta de prestação de conta. Então vocês precisam sempre estar atentos com esses prazos, entregar os seus produtos, para quando vier os editais do ano que vem e o recurso chegar novamente, todo mundo já está organizado para prestar conta. E olha, tudo que eu falei aqui é só uma introdução do que a gente vai ter do mesmo regramento. Tem gente que estuda mais que acha que as coisas podem ser mais rápidas, certo? Eu já pedi desculpa aqui pelo atraso, certo? Também que eu cheguei aqui e aguardei as pessoas chegarem, o tempo que foi hábil, principalmente na oficina de projetos que houve, e tive todo o tempo do mundo. Se Libânia tiver alguma dúvida mais específica, que não seja o que a gente vai construir aqui, porque a construção é coletiva, a gente dá a disposição, tá certo? Também, se não puder ficar, depois você tiver dúvida. Eu vou ficar porque eu preciso ficar. Aí veja, como eu falei, Cecília, apenas me permite uma coisa, com todo respeito, veja só, todo respeito. Não é porque você se referiu aí, você pode se dirigir a mim sem nenhum problema. O que eu estou dizendo apenas o seguinte, veja, a gente chega de 5 horas para esperar de 6 e pouco. Não é justo que a gente fique se prendendo a detalhes, porque se for falar detalhes... Isso é detalhe para você. Se você lê a legislação, e agora você está perdendo o tempo das outras pessoas entenderem a gente seguir. Não, você está falando a mesma coisa. Você poderia ter ido diretamente para a questão da programação do banco. Por que dessa logística? E marca outro dia, Ana Neide, para o Gustavo, não pode ser assim. Eu sei. É um desrespeito com as pessoas que estão desde 5 horas Não é aqui. que você acha. Entendeu? É uma opinião minha. Mas não é a minha. Certo, Eu tenho que claro, passar porque você essa- chegou na hora Olha, que você chegar. se eu chegasse às 10 horas, A eu gente ia teria que conversar esperar. com o pessoal. Sabe por quê? Ah. O pessoal tem que se alertar que aquilo que eles já conhecem vai estar posto aqui. Então, quando eu colocar aqui, eles já vão estar preparados para entender o que eu vou falar. Isso é uma metodologia de trabalho. Já dá uma escolha da metodologia de trabalho. Verdade. Não, mas deixa só, eu vou só pedir aqui só uma cuidado aqui. Ivânia, eu peço essa atenção, a preocupação que Cecília já se dentro de um prazo de 1 mês e meio, a gente tentou de todas as formas garantir esse momento. Não foi fácil a gente conseguir operacionalizar esse instante, não. Eu entendo o que você está colocando. Ela chegou aqui, está no município, hoje ela está à disposição total para o município. Por uma situação, houve esse atraso aqui, como ela até já citou. Ela já acertou aqui, passou uma tarde toda esperando o pessoal chegar à noite. E não teve problema nenhum. Mas assim, eu só peço desculpa, justamente, porque foi a primeira coisa Todo que eu mundo já disse. pediu. Mas assim, essas relações a gente precisa colocar, porque assim, uma coisa ela pode implicar na outra, como também a formatação ele não estará da mesma forma que foi a outra, tá? Então ela é totalmente diferente. Mas a gente, é totalmente diferente. mas só que essa função a gente precisa trazer, porque assim, nós identificamos projetos que se a gente quisesse pegar no pé, não teria sido habilitado. Tá entendendo? Não, mas a gente precisa aqui compreender que para algumas pessoas a condição de fomento é só dar entrega de recursos, não é isso. Então assim, se a gente tivesse cancelado alguns projetos ali, não aprovado alguns projetos, aí a gente fica naquela coisa. É acreditar ou devolver recursos. Tá entendendo, gente? E nesse momento, eu acho que a gente lembra no final uma das reuniões que a gente teve aqui, a gente disse, ó, a gente vai diminuir a concorrência, no caso, tem concorrência da participação, e a gente vai cobrar a qualificação. Acho que você lembrou disso, não lembrou? Por quê? Porque, de fato, a gente agora, dos ensaios, a gente já passou, agora a gente vai para a questão que é a garantia do equilíbrio e das ações dentro do município para esse ano. Você, Ivânia, a gente sabe que você está empenhado nessas questões, mas tem muita gente aqui que não está nessa mesma
nessa mesma, no mesmo patamar seu. Então eu peço a você assim, que essas relações e comparações que Cecília tem feito aqui, é justamente para a gente dizer para depois, não dizer que no dia que não teve isso aqui, que todo mundo ia ter, está gravando também, você tem uma imagem aqui para dizer isso. E essa é a condição. E não é só o fato da participação, da escolha, que a gente vai exigir, de fato, a qualificação. Do mesmo jeito que a gente já apontou algumas questões. Quando eu não tenho qualidade, eu preciso de formação. Então, é já um ponto que a gente já entendeu que a gente precisa trazer para as pessoas. Mas é isso que Cecília vai nos orientar aqui, para a gente poder ter uma melhor qualidade dos resultados. Então, a cooperação é uma política que vai ser executada durante 5 anos, né, e que será possível investir regularmente em projetos e programas, e aí a diferença que eu já falei, de modo não só emergencial, como foi na Paulo Gustavo e na Aliança Blanc, mas de forma continuada, né? Esse recurso vai dar na conta do município durante 5 anos. Eu vou repetir para vocês realmente saberem e não dependerem de ninguém para ter essas informações. Vocês têm esse acesso, vocês vão ter, vou passar para a Ana Grey para botar no grupo, os manuais, procurem observar. Nós temos um grupo de Paulo Gustavo. Vai fazer outro. É uma coisa, certo? Não, exato. Eu não posso dizer que a informação é só para aquele grupo. A gente publicou em tudo quanto foi lugar. A gente não focou só aquele grupo para publicar. Estão compreendendo, gente? Porque assim, eu preciso expandir. Né? Então, algum comentário que se faz dentro daquele grupo, como se fosse para aquelas pessoas, como alguém no período passado fez esse questionamento, fez o questionamento que, quando eu digo a escuta, eu não posso priorizar. A escuta está aberta, então foi jogado no site, foi jogado no Instagram, tá? Mas não só no direcionamento, eu por exemplo, eu só coloquei no meu stories, mas a prefeitura divulgou em todos os seus espaços. Eu não poderia dizer que aquela informação era só para aquele grupo. Agora, quando for para a prestação de conta, aquele grupo não foi desfeito, porque nós ainda temos tarefinha, né? Temos a prestação de contas e ainda temos alguma coisa. É por isso que ele está ali. Mas ele não é um foco. Não. A Audiblanc é outra história. É outro grupo que a gente vai formar para aqueles que posterior. Até esse momento nós estamos aqui chamando toda a população. Tem gente que está aqui, tem gente que não está. Será que é só para vocês? Ou a gente tem que entender que isso é uma dimensão maior? Vocês estão aqui, estão predispostos a estarem aqui. Mas eu quero entender que eu ainda tenho mais gente lá fora. E se essas pessoas lá de fora, na hora que abrir o edital, forem participar, elas vão estar no direito delas também. Entendeu? Por isso que a gente. A formação de grupo de WhatsApp, eu acho que ela só deve acontecer depois da seleção do edital, e aí sim aquele diálogo que a gente precisa falar certo. Mas antes disso, a gente ainda não vai formar essa questão de grupo, para que a gente possa deixar que todo mundo busque, procure e esteja tendo a diretoria de estruturar condições de solicitação de informação. Pronto, então os entes federativos, municípios do Estado Federal, no caso de Vitória, os municípios, terão que implementar ações de jurídica pública em editais e chamamentos abertos para trabalhadores da área da cultura, assim como poderão executar os recursos na políticas culturas locais de maneira direta. Então, a gente já conhece, gente, e aí eu estou falando da minha aproximação com vocês na gestão do ano passado, que a gente sempre vai ter, depois dessas fases, a fase prática, que é o município e a sociedade civil, que é o edital, que eu falei várias vezes aqui, que é a bula, ela ajusta os cronogramas, lá vai estar ajustado. Se eu vou me inscrever numa premiação, se eu vou inscrever numa categoria de fomento, já está lá o item, é só enviar, você vai ver se é pessoa física ou jurídica e encaminhar a documentação necessária. Tudo vai estar lá, certo? Então, já vem nos cronogramas, certo? Então aqui a gente tem a fase 1, que foi a solicitação dos recursos. A plataforma Transfere Gov, ela ficou aberta desde o dia 31 de 10 de 2023 até 11 de 12 de 2023. Foi nesse período que todos os municípios, estados do Distrito Federal
tinha que solicitar o recurso na plataforma Transferigov. Se eles não atendessem a solicitação nesse período, perderia a chance de captar o dinheiro. Então, o que foi, isso aqui é uma fase, mas você acha às vezes que é só isso. Não, mas tem várias fases que o município sempre precisa estar atento para chegar até a transferência de recursos. Então, houve o serviço do plano de ação, do cadastro do plano de ação nessa plataforma Transferigov. O MINC de lá trabalhou, analisou o plano e aprovou o plano de ação. Isso, gente, é diferença de dias, de quinzenas, às vezes se espera um mês, e tem todo dia, muitas vezes tem que entrar na plataforma para não perder esse prazo. Aí, quando o MINC aprova o plano de ação, no cadastro, o município ele indica a agência mais próxima do Banco do Brasil que ele opera, mas ele só indica a agência. Quando o MINC aprova o plano de ação, ele automaticamente se abre uma conta. Então, o valor que chegou, ele não pode estar vinculado a uma conta já usada pelo município para educação, para infraestrutura, para finanças. Essa conta ela é aberta automaticamente para a chegada dos recursos da lei, né, do Ministério. Depois disso, poxa, bota dinheiro na conta? Não. O município ainda teve que aguardar, antes de receber os recursos, para assinar o termo de adesão até o final do ano. Certo? Então, essa fase aqui, ela já foi realizada. Hoje nós estamos aqui e nós vamos executar a fase 2, que é o município e sociedade civil. A realização das disputas públicas para a construção do plano anual de recursos do PAR. Essa ação 2, então, o MINC já enviou o recurso, o dinheiro já está na conta, e é uma condição, uma prerrogativa na legislação que o município elabore o plano anual de aplicação de recursos junto com toda a sociedade civil, certo? Então, a gente vai hoje também detalhar as ações e os valores desses editais. Depois que a gente terminar aqui, a gente vai construir uma parte desse PAA, porque o município também precisa colocar informações do município, né, e falar como é que foi o processo de participação, quantas pessoas tinham, qual foi o local, qual foi a dinâmica, qual foi a metodologia, né? Então, o município, depois daqui, vai preencher o formulário e ele ainda precisa anexar na plataforma Transferigov e publicar em diário oficial até dia 31 de maio. Isso quer dizer transparência, certo? O Ministério também pede que seja confeccionada uma ata dessa reunião. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai aguardar a fase 3, que vai ser o município e a Câmara Municipal, que é a adequação orçamentária. Gente, veja bem, como a gente recebeu o recurso 20 da Lei Aldir Blanc, aí depois a gente só foi receber em 2023 a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo é uma lei de 2022, que já poderia ser transferido o recurso de 2022, mas com todas as nuances, as regulamentações, elas só vêm depois, né? As aprovações pelo Senado, pela Câmara, o prefeito, o presidente também, né, precisa sancionar. Então, veja, vocês poderiam perguntar agora, Cecília, se a gente sabia que tinha um plano apenado esse ano, por que a gente não pularia essa etapa e esse dinheiro já estava na LOA desse ano? Não precisaria abrir um crédito suplementar ou especial. Porque, como aqui a gente estava solicitando recursos, foi quando o município teve a informação de quanto era. Então,
Nesse período aqui, a LOA já tinha sido encaminhada para a Câmara. A LOA de 24. Agora, no próximo ano, Ana Grey, o município já sabendo que vai receber o mesmo valor no ano que vem, não mais será necessário essa adequação de recursos, porque o município já coloca na programação financeira do próximo ano, certo? Então, esse material aqui já vai estar pronto até a próxima semana, para que o município já dê o encaminhamento, porque depois da escuta e do detalhamento das ações de valores dos editais, a contabilidade ela já tem condições de preencher a PL e encaminhar juntamente com a exposição de motivos para a Câmara Municipal, certo? E aí, o chefe do Poder Executivo, no caso aqui a prefeita, vai encaminhar essa PL para a Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, aprova a PL. Quando a Câmara aprovar, o prefeito vai sancionar, publicando aquilo especificado no orçamento anual desse ano. Então, veja, esse dinheiro chegou no município, mas ele não pode ser utilizado. Ele precisa ser incluído na despesa que já existe no município. E considero, gente, uma das questões que caiu sobre a lei foi justamente essa questão de encaminhamento para a Câmara num período eleitoral, tá? Em prazo. Aí eu acho que é essa condição que a gente vai precisar, nessa força, que o recurso, o orçamento sendo solicitado, né, a sua adequação, precisa ser aprovado com mais urgência. Porque não tem problema nenhum que esse recurso saia durante a eleição, não, tá, gente? Para ninguém pensar aqui que ninguém está fazendo jogo político, não. Mas, assim, aquela história, a Câmara pode aprovar na outra semana. A gente encaminhou, está aprovado, sabe? Beleza, a gente já falta, fechou dia 31 de maio, todos esses outros editais. Mas a gente pode passar mais tempo, não pode? Aí vai da vontade da Câmara de soltar ou não a aprovação. Aí eu espero que eu acho que é novamente o município da Sociedade Civil que terá a execução de recursos da DEB dia 31 de 12 de 2024. O que é que isso quer dizer? Que o município recebeu o dinheiro e só pode fazer transferência de recursos até o último dia desse ano, certo? Mas Na outra lei, todos os agentes culturais precisam de prorrogação. Eles não podem, porque se abrir, aí quem escreveu seu projeto no seu tempo, mude, porque a gente jamais deve chegar nesse prazo, porque na lei Aldir Blanc 1, muitos municípios só começou em setembro e outubro. E teve muitos agentes culturais que não puderam receber até aquele momento, né? Mas depois houve a possibilidade de prorrogação, porque teve muitos municípios que deixou para fazer a transferência no dia 30 de 31, geralmente vão para o palco. Então, a ação dessa fase de execução. e assim, tem outros detalhes, Cecília, que a própria lei, como disse, com 5 anos a gente já entende. Quando chegar em agosto, se eu não me engano, é julho e agosto, que o município já aprova o orçamento de 2025. Então, este ano, nós já iremos incluir no orçamento do próximo ano esse recurso nesse prazo, que a Câmara já tem ou seja, durante os próximos 5 anos, a gente não vai passar por esse momento agora, porque a gente vai passar agora e ficar aguardando a aprovação do orçamento, da lei, dentro do orçamento, a adequação. Então, assim, quando a Cecília Longuini falou na questão da sensibilidade das pessoas com relação aos vereadores com quem vocês têm relação, é justamente isso. Eu acho que nesse momento ninguém quer politizar essa condição. É um recurso que está aí, que a gente precisa da forma mais transparente e da forma mais aberta à escuta possível. Que a gente possa garantir que os editais possam sair de acordo com aquilo que a gente vai dialogar aqui, para a gente, o máximo
de prazo que a gente tem aqui a precisar em prazo do semestre, né, gente? Se a gente pudesse fazer tudo isso nesse semestre, era muito bom. Pelo menos eu digo um repasse do recurso. Mas eu só espero sensibilidade da Câmara que não postergue tanto isso para frente. Bom, então, já na fase do município aquático, que é o município de sociedade civil, essa versão que até o final do ano, o município vai publicar um decreto de regulamentação municipal, certo? A gente também fez isso na qual contábil, porque traz determinações, por exemplo, que só podem captar recursos, é a reestrutura do próprio município, pode ter pessoas do município. Vocês concordam com isso? A gente também Acho que vai. permanece, né? Uma situação complexa. A gente vai definir aqui categorias, né, que serão aplicadas nos editais, categorias de projetos. Então, é importante para depois, no edital, não chegar alguém para escrever um projeto totalmente diferente do que ficou aqui planejado no plano anual de recursos e dizer que a legislação permite, mas foi acordado com a sociedade civil, mesmo que a sociedade civil vai querer aquelas categorias de projetos, certo? E aí, essa fase de publicação do decreto, a publicação dos editais, ela é praticamente o mesmo período, certo? Aí vem as discussões, o processamento e a lista final dos selecionados, que vocês já conhecem, e aí por isso são as pessoas que mais interessadas, né, que vão garantir captar o recurso e depois o pagamento dos projetos selecionados. Aí veja bem, eu falei isso sobre essas questões de prorrogação. A gente não vai aqui entrar porque a pessoa não entregou, jamais. Né? A pessoa não entregou porque teve um problema familiar, porque não teve realmente condições. Isso aqui a gente não está em questão as questões do outro. A gente está no processo coletivo e aí é muito bom respeitar as nuances de quem não conseguiu entregar, de quem está atrasado. Isso aí não tem problema, mas eu queria alertar uma coisa. Ela está querendo aqui, porque assim, a gente algumas pessoas chegaram para a gente especulando, começou mais. Para a gente está todo mundo em dia. Para a gente, todo mundo, como foi dado, a data de polícia, Por que eu estou falando a data disso? de polícia, porque a gente recebeu esse tipo de coisa aqui. E a gente não vai fazer esse papel de delegacia, não, né, gente? Eu acho que essas questões são questões de maturidade de cada um, ou seja, chegou o prazo para a prestação de conta, a pessoa que sabe. É o CPF dela que vai estar em questão. Então é preferível que ela. Por isso que a gente faz essa colocação, ter todo esse cuidado do que a gente está fazendo aqui, porque assim, se há uma continuidade, minha gente, você participou agora, no próximo ano, a gente tem que todo mundo participe. Eu acho que é essa continuidade que a gente tem que dar garantido. Então, é preferível que a pessoa que tem dificuldade venha conversar, minha gente, se está com dificuldade, para a gente poder ver de que forma a gente pode ajudar, o que está acontecendo. Esse é o passo, acho, mais correto da Lei Paulo Gustavo, que a gente está tratando aqui. Com relação à lei autoplano, a gente vai na mesma linha, porém, construindo essa situação que a gente está vendo. E o que é natural, né? A lei Paulo Gustavo recurso 70% do valor para audiovisual e teve muita gente que acessou o recurso que não era da área. Não teve que realmente entender, criar condições para executar esse recurso na linguagem do audiovisual. Não, mas assim. Aí nesse sentido que a gente está dizendo assim, que a gente não vai ficar com o papel de punidor de ninguém, não. A gente quer aqui para. De repente é um problema que a pessoa passou, a gente está aqui para ouvir, para tentar ajudar, e não para querer expor ninguém à situação, sabe, de constrangimento. Podem ter certeza disso. Então, o nosso papel aqui da diretoria vai ser justamente esse com relação à prestação de contas, a gente vai chamar, porque para a gente, todos vocês, o primeiro passo que a gente diz é que a todos vocês que estão dentro do direito de vocês, do que é posto como regra. Né? Então não vamos nós
fazer daqui uma situação de policiamento de delegacia, não. A gente ouviu, teve gente que nos procurou e disse, olha, eu acho que não é por aí, vamos conversar, mas a gente tem prazo e depois a gente acerta. E a fase final é o município e sociedade civil de novo, porque o município ele pode prestar contas até o final do ano que vem, 2025, quando ele já vai estar executando um novo valor. Então, assim, o que eu já diria aqui para vocês é pensar. Por que eu coloquei isso aqui? Porque mesmo se a gente tem um otimismo, sim, em abril está fazendo o plano anual de aplicação de recursos, a gente já vai encaminhar para a Câmara ainda esse mês. E aí, mês abril, aí vamos dizer que até maio consiga resolver toda essa parte aqui. A gente já tem condições de publicar os editais no mês de junho. Então, se a gente publicar o edital no mês de junho, a gente teria aí, mês de junho, o edital aberto, um pedaço do mês de julho, mas aí a gente teria agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses para executar os projetos. E aí poderia, e aí vocês pensem sobre isso, prestar contas do dinheiro que chegou esse ano ainda esse ano. Porque quando chegar o próximo ano, vocês não dão como a Paulo está, algumas pessoas que ainda não entregaram o projeto do ano passado para entregar esse ano, para escrever outro projeto, entendeu? Bom, é isso. E vocês vão conhecer agora o que é o PAA e a gente já vai direto para a divisão desses recursos, tá certo? André, por favor, em questão de encaminhamento, na exposição que você terminou, ou do Ministério da Cultura, prevê também uma atenção para a manutenção dos espaços culturais. Sim. Aí ela tem uma das condições, até a banda mesmo, foi um dos pedidos que a banda fez para a aquisição de um espaço. Não, manutenção não é de equipamento, é manutenção. Mas tem também aquisição. Tem aquisição. Mas a banda é do município, no caso. Certo, mas tem a condição que alguém pode propor a aquisição da Sim, banda. mas eu entendo, mas a banda é do município. Aí vem dizendo ali que não pode investir numa coisa que é do município, mas tem um dos pontos. Se alguém fizer a proposta que não seja o próprio município, mas para beneficiar o para município. que Não, eu não estou entendendo o que ele está falando, ele talvez. É manutenção. Ele está acelerado porque essa parte ainda vai chegar. Não. É porque é o seguinte, é manutenção dos espaços culturais existentes no município, que desenvolve instituições. Você está falando da meta A13, que é subsídio a espaço. A manutenção dos espaços culturais. Né? Então, aí, essa questão que eu gostaria de considerar. Segundo, veja, nós vamos partir agora para a questão, depois que você expor, você está sugerindo que a gente já faça aqui a construção. Então, eu queria propor, nesse sentido, o seguinte, como encaminhamento. Veja, são 8h15 mais ou menos. Veja só, eu gostaria de conhecer também o plano de ação, porque para a gente construir o plano anual de aplicação de recursos, é importante que a gente leve em consideração qual foi o plano de ação que foi enviado para o Ministério da Cultura. Está aí? Pronto. Aí a segunda. As resoluções da Conferência Municipal de Cultura. Porque as resoluções da Conferência Municipal de Cultura estabeleceria que a Conferência Municipal de Cultura, dentro do Sistema Municipal de Cultura, ela joga um papel de muita importância. Ela dá várias referências também para a construção cultural ou para o fomento cultural no município. Então, o que é que eu gostaria de sugerir? Que vocês pusessem os objetivos do PAC e a gente pudesse marcar um outro dia para se debruçar na construção em si. Até porque a gente precisa estar voltando o resultado da Câmara, já com o Conselho, a gente já tem algumas situações. Porque é isso que eu... Mas é por isso, Ivane, que quando se colocou ali o ponto 2 e a gente disse escutas, porque ela não é só esse momento. Não, mas eu entendi no início que a gente já estaria deixando. Não, a gente precisa fazer essa construção
Mas a gente também tem essa oportunidade, até porque a gente precisa ser esse retorno do nosso instrumento. Então, aí o que é que eu, fechando a sugestão, pudesse ser marcado em outra data e que inclusive possibilitasse que a gente pudesse avançar na questão da constituição do conselho. Porque o que está lá... Mas o conselho é uma coisa. Não, sim, a participação do conselho, ela é uma premissa. Se não existir conselho no município, aí os agentes fazedores Sim, mas culturais serão as pessoas. Deixa eu terminar minha argumentação, por favor. Veja só. Nós já temos a lei do Sistema Municipal de Cultura constituída. Já está promulgada desde novembro, início de novembro. Então a gente pode muito bem, a tempo, constituir o conselho. A tempo, inclusive, de poder interagir também nessa construção. Nós temos até 31 de maio. Olha, eu acho o seguinte, tem lugares que eu chego e tem lá um grupo de 5, 3 pessoas que, se deixar, divide o dinheiro só para aquelas pessoas. Mas aí a gente consegue estimular as outras pessoas que têm voz, que têm vez, a entender a dinâmica, aceitar as propostas ou não, sabe, Ivan? A metodologia aqui apresentada, ela é técnica. Então, por que a gente indica que a gente inicie esse processo de entender como é que pode ser distribuído os valores e as categorias do município? Porque muitas vezes a contabilidade, ela precisa ter esses quantitativos para poder colocar na dotação orçamentária e nas naturezas de despesa. Então, se a gente hoje porque é 8 horas, e talvez o Libano está dando a sugestão de não ficar, se vocês tiverem a oportunidade de ficar, é uma oportunidade para o município agilizar. Cecília, me permita, é a segunda vez, com todo respeito, é a segunda vez que você coloca que a minha observação é porque eu não estou querendo ficar, não se trata disso. Certo. Então vamos equilibrar essa diálogo. A minha observação em relação deixa eu terminar minha fala, por favor. Deixa eu terminar minha fala. Eu não consigo. Eu posso terminar minha fala? Não, gostaria por que não? Assim, você. Mulher, que é isso agora? Vai instituir agora o que, André, aqui? Então eu quero a minha palavra respeitada. Certo? E respeite minha palavra. Você fala depois. Você fala depois. Você fala depois da minha fala. Eu tenho a minha fala, por que você vai cortar? Por que é que eu não posso falar? Você é contratada para prestar um serviço, ganhando pelo serviço. Escute, por favor, deixa eu terminar minha fala. Você não deixou terminar minha proposta. Então pronto, escute. Você está contratada pelo município, recebendo, então tem um pouquinho mais de simplicidade, chegando no lugar e escutando as pessoas. Não é porque você tem sua agenda que você vai chegar aqui e impor. Então, por favor, escute. Eu estou propondo uma coisa para ser mais, o alcance ser mais amplo. Ou você acha que os avisos culturais de floresta se resumem somente a nós que Não, eu já vim aqui. Deixa eu terminar minha fala. A dinâmica. Deixa eu terminar minha fala. Eu estou fazendo uma proposta que leve em consideração para a construção do plano anual de aplicação de recursos. Primeiro, conhecer o plano de ação que foi enviado ao Ministério da Cultura. Ou não é necessário isso? Importante. Segundo, trazer para os agentes culturais na escuta as resoluções da Conferência Municipal de Cultura. Terceiro, considerar que nós estamos num processo que é importante porque a Política Nacional de Plano prevê, inclusive, o Sistema Municipal de Cultura constituído em nível municipal e que nós temos prazo para isso, porque significa dizer que a gente tem até 31 de maio e não precisa concluir tudo isso hoje à noite. Então, o que eu estou sugerindo é você fazer a explicação do que é o plano anual e a gente deixar a parte de construção para um outro momento, considerando o conhecimento das resoluções da conferência e considerando, inclusive, a interação com a Câmara Municipal, que está lá com uma emenda para a lei do Sistema Municipal de Cultura, apenas do cadastro cultural. Dá tempo tranquilamente para se fazer isso. É isso, só isso que eu queria propor. Posso falar agora? Muito obrigado. O que eu estou dizendo a vocês é que, diante desses trâmites, eu pelo menos não vejo
Se o Conselho de Cultura, por exemplo, estivesse aqui, ele já estaria instituído e representando todas as linguagens. Já seria uma representação mais ampla e que é assegurada como premissa pela própria legislação. Mas não dispensaria. Aí você está vendo. Não, complementa, porque Eu não sua consegui complementar e você não porque sua contra-argumentação é para fazer aquilo que você está querendo. Não, eu estou dando os adendos, gente, de onde a gente quer chegar. Veja, o conselho não existe. Então o Ministério diz aqui que o plano ele deve ser elaborado pelo município após a aprovação do plano de ação, ouvir a sociedade civil, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura, não estou omitindo nada, ou, na ausência desses, assembleias gerais, junto aos agentes culturais e trazedores de cultura do território. Então, o que eu entendi, e me desculpe se eu não entender, que é o seguinte: você está propondo que todo mundo que está aqui suspenda a reunião só com essa explicação para aguardar o plano, o conselho ser instituído para ele estar aqui presente. Quando a premissa da lei, a gente pode caminhar tranquilamente. E que ainda que se não for hoje essa divisão dos recursos, o que vai garantir que o município também já encaminhe a LOA sem muita dificuldade com a contabilidade, porque já vai ter a natureza de despesa detalhada, quantidade de projetos, quantidade de valores que também depois vão ser repassados. Então, a gente já conseguiria fazer isso. Aí eu levo em consideração a sua proposta, mas você entende que ela precisa também estar de acordo com a plenária, para que a plenária vote ou prosseguir, encaminhar e tentar visualizar e tentar fazer esse plano hoje ou não. O que não dá, o que eu estou achando difícil, então, é assim: tem que ter o plano aqui. Eu não vim aqui para induzir as pessoas a nada. O município, eu imprimi aqui e coloquei o plano de ação como está na plataforma Transferigov. Porque quando o município vai lá na Transferigov, ele não chega lá para dizer que só vai ter artesanato, música, como da tradicionalmente. A solicitação do recurso ela foi mais genérica do que a própria Paulo Gustavo. O município ele só marcava um X na categoria, na média e na ação que ele queria, e só dizia o valor que ele imagina aplicar. Por quê? Na construção desse plano anual de aplicação de recursos, a própria plenária pode sugerir um remanejamento, dizer, vocês colocaram R$200 mil para subsídio, mas botem tudo para espaço. Então, isso pode. Então, essas possibilidades, esse acesso à informação, a gente não pode travar esse caminho. Mesmo que a gente volte de novo, volte na semana que vem, que ótimo, já chama o conselho instituído para cá. Mas será que por um processo que tem vários municípios que estão tentando fazer também os seus conselhos, que é uma luta coletiva, a gente deve parar para esperar a legislação do conselho? Tu entende? Então, assim, você deu a sua sugestão, a gente coloca aqui em plenária, que a gente prossegue aqui, já entende o que é isso, já entende mais ou menos que tipo de categoria, de valor do projeto que a gente pode imaginar, a gente pode até fechar em outro momento, mas é importante que a gente caminhe. Só uma correção. Eu não falei. Libânia, olha, eu não estou falando. Esperar pelo eu não é sobre você. Sim, mas você está colocando palavras na minha boca, na minha fala. Você deu uma sugestão, a gente gosta de votação. Sim, minha querida, você está colocando palavras na minha boca que eu não disse. Eu não disse esperar pelo conselho. Eu disse um outro encontro com essas pessoas aqui, chamando mais agentes culturais, porque, se for só a gente aqui, ótimo. Então você falou que é sobre o conselho. Eu disse que, inclusive, pode dar tempo de o conselho já seja constituído. É a premissa.
Mas aí na sua fala não, na sua fala você está me colocando aí como se eu tivesse dito uma condicionante de que só o conselho aprovaria, desmerecendo. Na sua fala, você é inteligente, eu sou um pouquinho também. Né? Você está fazendo o seu trabalho técnico, não é verdade? Você sabe que foi realizada uma conferência. Você sabe que foi realizada uma conferência de cultura aqui no município. Você sabe? Não, só me permita, só uma pergunta a ela. Você sabe que foi realizada uma conferência de cultura no município? E que teve várias resoluções. Você tem conhecimento das resoluções dessa conferência? Tem conhecimento? Não tem conhecimento? Não, eu não vou responder você. Não tem ou não tem? Não, a questão não é porque tem conhecimento. não. É você, um conselho é importante para o município. Não, só porque da conferência. De adesão, exatamente para construir A resolução da conferência, Cecília, tem várias referências para a construção do plano anual, ou não tem, André? Não tem? Eu estou perguntando a você se você conhece, você não conhece. Mas assim, Desculpa, você não Você conhece. não pode dizer porque eu Porque não quando a gente se nega a respondo. responder, é porque não conhece. Se você conhecer, você dizer conheço e está contemplado na E eu observação. jamais queria dizer uma coisa que eu não sei. veja bem. Se a gente jogar limpo, a gente chega longe. Agora você querer vir e por Não. uma pauta. Você tem uma proposta. Olha o pessoal aí. Não uma proposta, Libânio. Deixa assim, Só não. entender. Gente, Olivânia, me permita, assim, também com respeito a todos e as suas colocações também, eu não estou discordando, eu entendo, assim, o que você está colocando, eu entendo que a gente tem algumas situações que elas estão externas e que de fato fortaleceria toda essa situação. Entendo também que nós não estamos com todas as representações que a gente gostaria. Eu entendo também que você tem uma representação de um número maior de voz também a seu favor, a favor daqui. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente precisaria dar continuidade aí. E concordo com você, porque enquanto estava aqui, não nesse momento agora, mas enquanto estava aqui, eu estava pensando, para que essa dinâmica, não sei se a gente consegue atingir mais gente. Se a gente tivesse, se caso você viesse aqui, a gente tivesse online, esse outro momento a gente tentasse, porque dar vazão à informação a gente deu. E é impressionante, viu, Cleiton? É impressionante. Porque assim, eu não vou falar de curtida, mas é de divulgação mesmo, sabe? Porque a gente fez essa situação, externou ao máximo no meu pessoal, no pessoal de muita gente eu vi isso, sabe, assim, reverberado. E infelizmente, quando a gente chega aqui, a gente não encontra esses atores, que são sobre eles também, que a gente precisa. Eu dou, mas eu dou. Exato, aí eu me frustro. Mas é por isso que eu estou colocando, e eu entendo do lado de Cecília, porque, veja bem, então, você colocou um ponto que eu preciso também reforçar. Cecília está contratada pelo conhecimento técnico dela sobre a lei Aldir Blanc, sobre a aplicabilidade desse projeto aqui. Tá? Foi uma escolha da gestão de ter assessoria para isso. E assim, mas eu quero entender também que a gente precisava ter as representações aqui. Eu sinto muito, sabe, quando no passado a gente fez isso, aí um número pequeno, depois teve um momento de uma reunião que a gente conseguiu botar muita gente, aí algumas pessoas, mas naquela reunião a gente decidiu que tinha bem menos gente, sabe? Como se, não, peraí, gente, eu acho que a gente precisa também entender. Gente, vocês concordam que nesse momento dá pra gente decidir tudo? Eu, pelo menos, particularmente, eu não concordo, porque eu não me sinto aqui em condição de gestão com as representações pertencentes aqui, àquela escolha que vai se fazer aqui. Do mesmo jeito, Libânio, eu entendo que você, por ter uma representação maior, você conseguiu trazer um grupo aqui e que dentro dessas situações aqui, a gente pode ter desequilíbrios também em termos de decisões. Acho que você concorda com final da isso. sua fala, Não, Aí eu dei o seguinte, o cara chamou a atenção do seguinte, que era uma manata há 5 horas, mas se todo mundo está lá dentro, só o grupo que ia participar. Então deixa eu vou falar de uma forma. Eu já fiz
Gente, por mais que eu gostasse muito que esse recurso ele fosse liberado com mais urgente para vocês, mas eu também vou, sabe, Cecília, eu vou considerar o aspecto de a gente poder ter a legitimidade das representações, tá entendendo? E concordo também, Libane, com o que você colocou, de ter a lei aprovada, né, do cadastro, da gente ter, se possível, o nosso conselho, mesmo que aqui, na ausência, essa Assembleia tenha voz, tá certo, gente? Mesmo sem a aprovação do conselho, mas há uma Assembleia aqui que foi convocada e que tem voz, mas eu concordo. Só que assim, eu acho que isso aí é interessante, dá um desânimo. Quando você olha aqui, você diz, poxa, cadê o pessoal? Assim, as outras pessoas, não estou dizendo que aqui não tem a representação. Tem, mas falta muito mais gente. Aí quando depois essas pessoas ficam naquela discussão de como se a gente estivesse fazendo aqui, tomando as decisões, direcionado de forma muito seletiva, e não é. Entendeu? Então assim, eu só queria dar encaminhamento também, levantar um ponto, pedir assim, gente, vamos ouvir, pelo menos para a gente concluir isso aqui, mesmo que nós não definamos as situações das categorias, de valores e tudo mais, dentro do plano que a gente aprovou, o INC aprovou, tá? Aí eu acho que para a gente pelo menos sair com a satisfação de que essa escuta, ela teve um passo. E eu acho que assim, esse momento de divergência, ele faz parte do processo. Eu acho que até uma ansiedade de conhecer todo o material e tal. O material está posto mesmo. Quando a gente chega no município, na Paulo Gustavo, a gente ainda conseguiu, a partir dos cadastros, tentar fazer uma divisão, mas aqui o que eles viram foi. Deixa eu finalizar a fala dele. Só para não se perca, veja só. O que eu não estava colocando, não precisa ter votação. Por que não precisa ter votação? Porque se fosse para discutir hoje, eu ficaria à vontade. Aqui nós temos o Instituto de Maracatu, a Associação Quilombola, os grupos culturais, o Ponto de Cultura, mas eu não vou querer pensar que a Política Nacional de Blanc é somente para o trabalho que a gente realiza. A gente está aqui num conversar. E eu agradeço isso, sabe, Libane? Nós não temos aqui os PIBIPAN representados. E que foram chamados. Não entendo. Olha, gente, eu tenho contato pessoal, viu, minha gente? Eu tenho de cacique, eu tenho contato pessoal de professores, de representação indígena, seja na área educacional, seja na área de saúde. E para todos eles foi encaminhado. Além de ligar, certo? Por quê? Eu fico frustrada e eu fiz um comentário lá no Recife, até por essa questão da representação da área indígena dentro de floresta, que eu achava muito engraçado. Meu Deus, a gente manda convite, manda aí. E eles não aparecem. Vocês estão vendo aqui. Se fosse uma coisa que a gente negasse a presença, vocês que representam o Quilombola não estariam aqui. Mas não há essa condição de dizer assim. E tanto é que o pessoal lá do Travessão do Ouro, eles também produzem artesanato. E artesanato que a gente já trouxe para aqui, mas é impressionante. E aí qual é a minha preocupação? Porque o que eu estou pensando, o que eu vejo é diferente. A política, a primeira Aurubano foi emergencial. A Paulo Gustavo é emergencial. Essa não, essa da construção do sistema municipal de cultura. Então assim, é preciso a gente pensar no chão, pisar no chão e pensar, não é porque eu vi o dinheiro agora que eu quero o dinheiro amanhã. Eu quero ver, como eu já estive colocando para você, como é que a Política Nacional do Banco vai contribuir para o fomento realmente da cultura. É realizar oficinas nas periferias, oficinas de artesanato, de dança, de percussão, de música, de outras áreas que podem ser envolvidas. Agora, que a gente possa realmente pensar, por isso que quando eu envolvo na minha conversa, eu envolvo a conferência, eu envolvo o conselho, eu envolvo a lei do Sistema Municipal de Cultura, porque a gente não tem que pensar somente, quem que não quer dinheiro? Se fosse amanhã que tivesse dinheiro disponível, pode eu dou o Pix agora, na minha conta, pode botar por dentro. Eu prefiro que seja mastigado assim, pensado melhor, entende? Então, para ficar, sugestão. Conclui a apresentação do significado do plano anual de aplicação dos recursos e marca uma outra data, considerando esse aí eu ia colocar assim, será que
Porque, por exemplo, Eu só gosto de ver. para Zefinha lá na comunidade quilombola vai ser difícil ela participar. Para outras pessoas também vai ser difícil. Na verdade, Agora também. Quer dizer, que vamos moradores sair para aqui, não para, porque os outros não vieram. E é porque eu concordo também. Mas é porque é que a gente diz, é porque a gente diz assim, ó, a gente não conseguiu trazer o representante indígena, a gente não trouxe, que eu não sei, gente, é sério, aqui tem um coletivo LGBTQIA+, que infelizmente não participou da conferência, e fomos atrás. Aí assim, fico triste porque assim, ainda acho que a visualização é política, e muito menos da representatividade, isso é triste. Não estou vendo representante PDC, né? PCD, não estou vendo aqui, porque, e a gente tem pessoas com as quais a gente se comunica, a gente manda mensagem nos grupos onde a gente tem essas pessoas, e infelizmente, até mesmo pela educação, sabe? A gente não tem aqui. A gente não tem representantes o artesanato está presente aqui, que a gente já vê, mas não tem que outras categorias. Aí imagine como é que a gente vai definir a aplicação em alguma categoria que aqui não está. Vocês estão entendendo, gente? Isso, eu fico triste, porque assim, a parte quilombola, a parte de representação de ações, de fomento, em todas as partes, né? Eu sempre estou presente, mas a maioria fica tudo fora. Não só vem no último dia. Hoje tem outro dia, hoje aí enche a sala, todo mundo quer assinar, todo mundo quer participar para ganhar aquele dinheiro. Eu concordo, eu também concordo com isso. Agora eu acho assim, nós aqui, que está presente assim nessa coisa, essa coisa presente, eu acho que é importante. Porque se não tiver plateia, não tem reunião. Então eu acho que nós, que estamos aqui, nós estamos importantes na reunião. Sim. Então, a gente tem que ter um crédito, um ponto de crédito a mais do que aqueles que só veem no dia. Mas assim, eu acho assim, é o seguinte, gente, por experiência própria, respeitando a todos que vieram. Isso não quer dizer que não possa ser estimulada outras estudos, inclusive descentralizadas, né? Que não seja aqui, que já seja nas comunidades, para que mais pessoas dessas comunidades possam participar. Mas veja, a gente tem a ideia aqui seria fazer a primeira proposta de divisão dos valores dos recursos. Mas pode-se chegar à conclusão que aqui a gente pode fazer outra escuta e depois dessa outra escuta ir equiparando através das assembleias o que fica, o que ajusta, entendeu? Porque esse exercício é importante para o município, é importante para vocês, porque mesmo que não garanta que vai ser desse jeito, mas iniciou, depois faz outra, aí ó, primeira escuta definiu isso aqui. Estamos com uma plenária maior, com garantia maior de participação, e a proposta é essa. É tanto que na Paulo Gustavo se trouxe aqui uma previsão dos recursos, vocês acharam que tinha que ser menos, tinha que ser mais, e isso foi naturalmente acolhido, certo? Eu vejo assim, Vamos fazer o seguinte, vamos voltar, porque assim, quem está aqui, vamos respeitar essa condição. A gente, proposta 1, a gente conclui a apresentação de Cecília com a apresentação das propostas ouvidas e define por aqui. Ou a proposta 2, a gente escuta a parte de Cecília, interage, lógico, mas a gente abre uma outra oportunidade, um outro momento para a gente acrescentar isso que a Cecília acabou de dizer, o que a Elisângela também colocou, que eu acho
discussão, não. Eu estou vendo em sintonia em cada um. Não, eu acho que deve se fazer a divisão, porque é o início, mas vocês podem optar. Não, Você tem noção que já vai ser 9 horas da noite? mas só 40 minutos. Só 40 tudo minutos, hora, a senhora, quem está aqui de 5 horas, até 9 da noite. Mas, ó, 40 minutos a gente está conversando contigo. Você jantou já, minha A gente filha? está conversando contigo. Você jantou? Desde 5 horas, 9 horas da noite. Ana, eu posso continuar. Olha, Eu posso continuar. Zefinha veio da comunidade Eu quilombola. posso continuar com De moto, da comunidade quilombola. Para chegar Dona aqui. Zefinha não é nada contra a senhora. Pelo amor de Deus. Me desculpa dizer, agora eu sei que 3 horas você não achou, mas para ter uma reunião por trás, eu tenho que ir lá para fazer. Tá certo. Fechado. Fechado. Certo? Pode. Mas vamos ver o seguinte. A gente continua. Como é? A gente continua. Eu abri, minha gente. Eu abri a discussão. A gente continua sem terminar da conclusão. A gente continua. Você vai no ponto de vai estar com isso. Não, mas eu já teria até terminado. Mas eu só gosto, eu só falei. Uma hora e meia. Eu estou só querendo ter a satisfação da gente pelo menos concluir a leitura aqui desse primeiro momento. Ó, veja, o plano anual de aplicação dos recursos é o detalhamento do plano de ação cadastrada, que foi no ano passado, pelo ente federativo na plataforma Transferigov no momento da demanda plenária. Assim, a partir dessas metas que foram selecionadas e ações definidas no plano de ação, os municípios devem detalhar a atividade, os respectivos valores, os resultados esperados, entre outras informações que nortearão a questão do recurso público. E aí recorda-se que o PAR é uma previsão, né, um instrumento previsto na própria lei, e deve ser publicado novamente no Diário Oficial e para fortalecer aí a transparência. Então, o PAR deve planejar o que foi estabelecido no plano de ação. Esse plano de ação é composto de metas e ações que servirão de base para a confecção desse PAR. O PAR será elaborado pelo município após a aprovação do plano de ação, ouvida a sociedade civil, preferencialmente por intermédio dos conselhos de cultura ou, na ausência deles, em assembleias gerais, junto com agentes e fazedores de cultura do território. A partir da escuta da sociedade civil, caso seja identificada a necessidade de algum remanejamento dos valores previstos das metas e ações, pode ser ajustado, né? Essas mudanças elas devem estar de acordo com a legislação e demais normativas do PENAB e apresentadas no PAR. Por exemplo, pegou a meta 1, ação A1.1, que é fomento cultural. Aí pegou a meta 1, ação A1.3, que é subsídio. Aí vocês acharam que o valor do subsídio é pouco e o fomento ficou muito. Vocês podem propor o ajuste, o remanejamento, dizer assim, não, aqui tem um espaço, vamos dar mais dinheiro no espaço, certo? Olha aí, querido, gente, como era rápido. Olha o plano de ação que está no transferidor. Então, o que eu falei aqui, ó. A gente tem a meta 1, a ação 1.1 é o fomento cultural, que vocês podem gastar com realização de programas, projetos e ações visando a difusão de obras de caráter artístico e cultural, apoio à produção audiovisuais e jogos eletrônicos, exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, cursos de formação para profissionais da cultura, estudo de pesquisa nas diversas áreas culturais. Vocês podem também propor serviço educativo em museu, em centro cultural, em teatro, em cinema, em biblioteca, inclusive formação de cursos
vocês podem solicitar categorias e destinação de valores para projetos de preservação do patrimônio cultural e material, podem fazer inventários e incentivos para manifestações culturais brasileiras em nível de extensão. Aí vem aquela coisa que eu falei no início, transporte e seguro de objetos de valor cultural. Você pode confeccionar planos anuais e plurianuais de instituições e grupos culturais. Vocês podem adquirir ingressos de eventos artísticos para distribuição gratuita ou outras considerações relevantes de sua dimensão cultural e de interesse público nos termos do artigo 5º da lei. Certo? Esse texto aqui é aquilo que eu falei para vocês. O município tinha aqui uma bolinha, o município marcava a bolinha que ia querer essa meta, e aqui ele dizia no valor total quanto ele ia gastar aqui. Então o Floresta botou que vai gastar inicialmente em fomento R$176 mil, 470 centavos. E ele pediu, ainda na meta 1, subsídio de manutenção de espaços e organizações culturais. Ele, isso detalhamento, subsídio em atividades meio ou atividades fins, visando a manutenção dos espaços, dos ambientes, de iniciativas artísticas culturais, de grupos, de companhias, de orquestras, de corpos artísticos estáveis, inclusive em seus processos de produção de pesquisa continuada. Também no termo do artigo 5º, que aqui a gente tem uma legislação maior, porque, por exemplo, o município pediu R$60 mil. Aí uma nuance interessante para vocês. Dentro da legislação, ela diz também quanto é o mínimo e o máximo que você pode garantir nessa transferência por meio de subsídio. Que o mínimo é R$3 mil e o máximo é R$10 mil, certo? Então, dessa meta aqui, o município pediu 95% do recurso. Ele tem 100%, que garante R$248.916,12. Ele utilizou 95% dos recursos, que é R$236.470,31, porque na meta 2 ele solicitou um apoio operacional, certo? Que é do valor de R$12 mil, e é o TEC permitido, não pode exceder, e como eu falei, não pode também fazer outras formas de contratação direta, né? A não ser essa, tá? Aqui seria Só um instante, isso daqui é o que está também encaminhado, aqui é tudo bem encaminhado, a forma como o nosso plano está para a Câmara, né, gente? Isso aqui. Então, essa é a consulta pública para a elaboração do PAR, e naturalmente você já vai também dividir os recursos, isso reflete já nas categorias que vocês vão acessar nos editais, certo? Aqui seria o planejamento, a gente vai deixar por enquanto stand-by, certo? Mas o detalhamento que a sociedade civil vai fazer, basicamente, é a partir daquela meta que eu falei, aquela meta de fomento e aquela meta de subsídio. Vocês têm que definir que tipo de atividade vocês querem, exposição, se vocês quiserem, se vocês querem oficinas, se vocês querem produto audiovisual de novo, produto audiovisual vai ter 2, tem 2 pessoas interessadas. Aí, se você quer uma oficina, você define aqui, bora fazer 10 oficinas. Aí você chega aqui, a sociedade civil vai indicar, não, muito caro uma oficina, R$10 mil. Vamos botar 10 oficinas a R$3 mil, que já vai dar 30 mil. Aí tem 240, menos 30 mil vai que vocês derem. Qual é a outra categoria? Apresentação musical, certo? E assim por diante. A forma de eleição
Aí o produto de entrega é premiação cultural. Se vocês definirem o fomento, o projeto, aí a entrega vai ser o quê? Se a atividade é uma oficina, a entrega é uma oficina, entendeu? E assim sucessivamente. Se é oficina de formação, se é oficina de produção. E aí aqui a gente encerra. Não, deixa eu só terminar porque aqui a gente encerra, a gente diz gratidão e viva a cultura brasileira, né? De novo dizendo que garante 5 anos e sua execução deve ser simplificada, né? Garantir ações afirmativas conforme asseguradas nas normativas do MINS, e que essa participação da sociedade civil é efetivamente importante para o município. Aí eu peço permissão só para continuar o raciocínio, tá? É muito rápido. Queria apresentar para vocês que esse aqui é o formulário do PAA, e depois de ouvir a sociedade civil, que vocês conseguirem fazer o detalhamento dessa aplicação dos recursos, o município ele vai preencher online esse formulário, tá vendo? Que é mais complexo, que eu precisa trazer para vocês. O valor total de ampliação que a gente já tem, certo? Os responsáveis pelo preenchimento, né? Como foi a participação social, certo? E aqui, ó, aquelas metas que a gente vai detalhar, o município precisa colocar aqui. Se ele vai fazer a ação de fomento cultural que ele já selecionou, ele vai dizer se ele vai fazer através de edital de chamamento público para projetos, ou se ele diz, por exemplo, se é edital de premiação, qual o valor estimado e a forma de execução, certo? É basicamente isso que a gente precisa construir com o município para poder fazer esse formulário que a gente precisa entregar no mês que vem, certo? A última coisa, Ana, que eu quero apresentar aqui, paciência é muito breve. É que, por exemplo, a gente já trouxe aqui, né, que eu coloquei já em Word, já é aquele plano que eu acabei de mostrar para vocês, que eu botei para o Word, já está com o número de plano de ação, já está com o município, o CNPJ, está vendo? O valor total. E aí a gente vai trabalhando a partir do vocês vão dizer como é que vai ser ao final, né? Como é que foi essa participação social. E aqui trouxe também já alguns exemplos, que aí a gente ia refletir. Plano de ação, já junto com o formulário mais tranquilo, né? De metas de ações. Por exemplo, será que o município lançaria edital de apoio a produções? Aí seriam todas as categorias, a quantidade disso e o valor, certo? Aí o município quer uma destinação de valor para edital de premiação. Então, a forma de execução, isso aqui é jurídica, né? Chamamento público. E aí, quanta a quantidade de oportunidades para premiação? Se o município quer ações de espetáculo, de dança, de música, de performance, aí vocês iam dizer, sugerir quanto seria, certo? E quantas oportunidades. Se vocês querem curso de formação para profissionais da cultura, reparto de saberes, a gente quer, vamos botar aqui R$2.000. Bota aqui que a gente precisa em floresta saber o repasse do conhecimento. Bota aqui. Se vocês queriam exposições, aí ia botar o valor e aqui a quantidade. E aqui a gente ia colocando os totais. Aí tem mais um pouquinho aqui, que seria apresentações culturais, aqui, shows, bandas. Então, seria aqui a quantidade e o valor unitário, né, de cachê, a quantidade e os valores
Aí o município pediu subsídio, certo? Aí seria qual o valor que seria desse subsídio? O mínimo é 3, o máximo é 10. Então, quantas vagas vocês iriam fazer com o valor de 60 mil reais? Né? E aí a gente garantia aqui. Eu ainda coloquei aqui, saber que é 60 mil reais, porque vocês se disserem assim, olha gente, só tem aqui 10 grupos, ou tem 50 grupos, tem que ter mais subsídio para ninguém ficar de fora. E aí vocês que vão decidir se vocês pegam aquela meta lá somente, que tem 176 mil reais, tira mais um recurso complementar. Então, esse remanejamento, ele é possível nesse momento da construção do plano anual da aplicação dos recursos e o município depois precisa detalhar se a sociedade civil, ao promover a escuta pública e confeccionar o plano anual de recursos, ele optou por mudar um pouco o plano de ação e aí a gente descreve isso. Bom, era só isso. Muito obrigada. Eu vou dar a palavra só um minuto. Veja, né, o que vocês viram aqui nesses últimos 2 slides, ela fez de forma muito rápida, que eu acho que era esse o momento, eu acho que o termômetro maior, que a gente precisava para pelo menos sair daqui com uma ideia de quais categorias, né? E eu acho, sabe, que tudo que a gente conversou com alguns meninos, com vocês, com todos, assim, pelo menos a gente tentou contemplar de todas as formas e margens aqui o que não está engessado e o que pode ser dialogado. Eu conversei muito com Cecília nesse sentido, para justamente não pensar que aqui a gente não iria chegar com algo que pudesse nos dar essa condição de dizer, mesmo que não tenha representação aqui, sabe? Mas a gente colocou todas as formas a possibilidade de ter as representações. Inclusive aquilo que você tratou há pouco, da questão do investimento no ponto de cultura, em espaços que promovem a cultura, que está aqui contemplado. O recurso a gente tentou destinar um valor maior para as ações, né, os projetos, e esse subsídio de investimento que ficou um valor, não é nem 3 vezes dele, mas assim, 2 vezes e um pouco, né? Mas a gente consegue dar esse equilíbrio, por quê? Porque a quantidade maior de ações que não tem espaços definidos é bem maior, né? Do que no caso de vocês, que é o que a gente até colocou, a gente tem a representação hoje do ponto de cultura, a gente tem os espaços que vocês têm construído na periferia, a gente tem a área indígena. E aí a gente também levou todas essas condições, sabe, Livane? Porque a gente entendeu, de fato, o momento ele como não temos o conselho, a Assembleia, ela passa a ter essa voz, que é esse momento. E concordo se vocês dizem, olha, vamos dar uma sugestão para a gente repensar no outro momento, se a gente concorda com isso, e dizer assim, hoje não vai ser a finalização. Eu concordo, porque às vezes a gente até pensa assim, poxa, a gente poderia esquecer de outra categoria, esquecer de uma ação. Caso eu possa marcar outro dia, até porque teria outras questões eu sugeria ali também, né? E só a título de esclarecimento, aquele valor de parte técnica, aí se refere àqueles 12 mil e pouco, só a contratação de Cecília. Aí seria bom depois tornar no próximo encontro que tipo de trabalho é que vai ser prestado com esse valor, está entendendo? Não, mas tem, na própria lei, ela apresenta. Sim, mas não tem que ter uma coisa que seja. Ela apresenta, a contratação dela é feita de forma totalmente, ela não tem como jurídica. Não, sim, mas não tem que dizer, não é isso? Mas isso daí. E vai fazer ata dessa. Tem a contratação. Não, a ata. A ata não vai ter um relatório depois?